força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Boa noite, paz de Cristo, a paz do Senhor para cada um de vocês, que todas as quintas e segunda-feira estão aguardando sempre uma história nova de relacionamento pessoal com Deus. Uma história que começa com uma guerra, com uma resistência, com uma briga muito grande que existe entre a humanidade. Como eu falei na segunda-feira, 5 bilhões de pessoas na face da terra estão guerreando, resistindo, lutando contra Deus todos os dias, porque ainda não se manifestaram, não levantaram ainda a bandeira da paz, ainda não fizeram trégua, né, entre ela e Deus. E nós estamos aqui todas as segundas-feiras, todas as quintas-feiras, exatamente para isso, para lembrar a essas pessoas que é tempo de trégua, é tempo de fazer as pazes. E isso não é tão difícil. E toda noite a gente traz aqui uma pessoa que conta um pouco de como foi o seu tempo de guerra com Deus e fala um pouquinho desse tempo que está em paz com Deus, para que possa inspirar você, né, a constranger você com relação a esse amor de Deus que nos constrange diariamente, nos impele, nos domina, nos impulsiona a lembrar a você todas as noites. Então, gostaria de desde já pedir a você que compartilhe com o maior número de pessoas que você puder essa nossa live, já esteja convidando seus amigos, né, inimigos também, se você quiser convidar, para estar acompanhando com a gente. E com isso você pode estar fazendo também, né, levantando a bandeira da paz com seus inimigos aí, né? Pode estar também fazendo uma trégua, né, para que vocês possam ter um encontro. Eu quero chamar aqui, mais uma mulher. Nós estamos no mês de outubro rosa, não é isso? Pode chegar para cá.
a nossa irmã Marina, isso, que dificilmente, né, aparece na frente das câmeras também, né, anônima, bem escondida. Hoje vai estar aqui conosco. Marina vai estar falando um pouquinho, né, desse tempo de guerra, desse tempo de resistência, né, entre ela e Deus. Boa noite, Marina, paz do Senhor. Boa noite, pastor, paz do Senhor. Nome completo, seu nome completo? Marina Aparecida Juventino Oliveira. A sua residência, endereço completinho da sua residência? Ladeira José Cruz, fica no Porto Velho, número 122. Sua família, que mora com você nesta casa? Meu esposo Anderson, minha filha Gabriela, minha filha Franciele, meu filho Benjamin e meu neto Henri. Nem parece. Neto. Pois é, né? A gente, né, fica surpreso, né? Então, Marina, só para lembrar para você que está acompanhando aí a nossa live, que quando a gente faz essas perguntas iniciais, para que você possa entender que tudo que vem sendo apresentado aqui não é ficção, não é uma fantasia, não é uma história, né, da carochinha, mas é uma realidade. Se você quiser tirar essas dúvidas, né, você já ouviu aí o endereço, é só procurar e poder tirar, né, a prova aí, né, do que Deus fez. Então, Marina, como todo mundo, você também viveu um tempo de guerra com Deus, um tempo que você ficou de mal com Deus, não é mesmo? Sim. Como foi esse tempo? Como que você viveu esse tempo de guerra aí, pelo que você falou um pouquinho ali, né? Foi muita guerra mesmo, né? Foi uma luta muito grande. Conta pra mim aí como foi isso. Bastante. Foi assim, a minha adolescência, eu comecei a ir pro baile. Eu gostava muito de cantar, gosto até hoje. Então eu comecei a cantar em baile funk. Então eu saía escondido da minha mãe, eu já fui cantar fora. Então eu ia e tipo, eu vivia assim em baile, só cantando, ia de baile em baile. Essa era a minha rotina. Isso antes de você ter um encontro real com Deus. Você disse que teve algumas experiências antes dessa última com Deus, né? Como foi isso, esse negócio de ir e voltar? Como assim? Quando você se converteu aos 12 anos, você disse que se afastou. E como que foi essas idas e vindas? Eu assim, eu voltei, eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos. Só que o que acontece? Eu não tinha maturidade ainda, aí eu ia para a igreja, coitada da minha mãe, empenava. Porque eu ia para a igreja com ela, às vezes levava, vinha, mãe, vamos ali, quando via... Só um minutinho, ela já estava sabendo do que você vai falar aí? Acho que não. Aí ela falava, eu falei, mãe, vamos ali, tinha um baile no varandão lá na Jaqueira, a gente ia na igreja no Barão. Aí, vamos ali, quando eu vi, minha mãe parava, coitada, na porta do baile, e eu entrava para dentro do baile. E ficava lá toda a vida. Fiz isso muitas vezes. Chegava na igreja e queria cantar o culto todo. Aí acabava o culto e ia para o baile no Santa Maria. Não sabia, eu achava assim, eu tinha vontade de ficar na igreja, mas pela idade e não tinha muita maturidade para isso, e era uma coisa que eu gostava também de dançar. Então eu ia para o baile e ficava naquela. Comecei a beber muito. Eu cheguei no momento de começar a beber pinga. Eu bebia pinga, minha mãe não sabe. Bebia pinga, bebia a semana toda. Eu estava, assim, já estava quase virando um alcoólatra. Eu não usei droga porque Deus não permitiu. Porque uma noite eu ia cantar num baile e o pessoal ali, a turma com quem eu me envolvia, falou, hoje a gente vai usar, assim. Eu falei, hoje eu vou usar. Ia fumar maconha, né? Aí eu peguei, só que uma das meninas que estava comigo foi na frente. E ela chegou transformada dentro da casa dela, querendo matar o filho dela, de 1 aninho. E eu não entendi nada. Eu falei, mas por que você está assim? Ela doida lá. E falaram que ela tinha já fumado. Eu falei assim, se ela que está acostumada a fumar ficou desse jeito, imagine eu que nunca fumei.
Isso. Aí eu não... Quem que você não ia matar, né? Aí eu não, graças a Deus, eu não usei droga, eu não usei, mas eu bebi. E esse período que você cantava no baile funk, quantos anos você tinha, mais ou menos? Tinha uns 14 anos. 14 anos já cantando no baile funk. 14 anos. Eles iam me levar para o Rio. Já tinha até conversado na época com a mãe loura. Já estava já tudo esquematizado e o Senhor, graças a Deus, não me permitiu. Alguém ficaria frustrado, né? Mas no seu caso você ficou feliz, né? Você disse que aos 16 anos, parece 17, aconteceu um episódio que também... Isso, eu engravidei. E por eu ter engravidado, eu louvo ao Senhor, porque isso me parou. Porque a minha mãe, se ela falar comigo, para você trabalhar, eu fico com a sua filha. Mas para ir para baile, eu não fico. Então, eu não tinha com quem deixar. Aí eu fiquei, deu aquela parada, me cortou. Só que assim, eu engravidei dela aos 16 e logo em seguida, aos 17, eu engravidei da outra. E nesse período da outra, que eu peguei, e quando eu estava quase ganhando a outra, eu falei, não, eu vou voltar para Jesus. E aí, essa vez, você voltou e ficou para sempre? Ficou em definitivo? Não. Ainda não foi dessa vez? Meu Deus, não. Que guerra sua, hein? Não foi. Quando a minha filha tinha mais ou menos 9 meses, a mais nova, a congregação, a casa da minha mãe, a varanda, se transformou numa congregação. E ali a gente ficou, quando estava com uns 3 anos mais ou menos, eu mudei, eu fui morar numa roça. E como eu fui para a roça, eu me sentia muito sozinha lá. E aí eu não tinha com quem muito conversar, falar, e eu voltei a fumar, eu voltei a beber, e quando eu vinha passear na rua, eu achava que eles não iriam sentir o cheiro de cigarro em mim, eu fumava até no ponto de ônibus. Vinha para cá, eu não fumava mais. Só que assim, agora hoje eu sei que sente, né, porque eu sinto nas pessoas. Puxa. E assim, aí eu vinha, quase não vinha nos cultos na casa da minha mãe, porque assim, a gente que conhece a verdade... Por mais que a gente se afaste, a gente sabe. A gente, então, procura não estar meio no meio, né, para poder uma pessoa não criticar, porque a gente já conhece a verdade. E assim eu fiquei lá nessa roça uns 3 anos. Aí, quando eu voltei para cá, que eu fui e voltei de novo. Antes disso, mais uma vez, coitada da minha mãe, você me perdoa. Porque a congregação, assim, os cultos são na sexta-feira. O pastor também não sabe disso. O culto é na sexta-feira. Sexta-feira era culto, no sábado a gente tornava a varanda num baile funk. Que isso, irmã. Envergonhamos muito o nome do Senhor naquele lugar. A minha mãe ficou sozinha. Ela, Rosemary Montonin, a Célia ajudou. Mas eles não desistiram da gente. Todos os filhos da minha mãe se desviaram nessa época. Então, minha mãe não desistiu. Continuaram o culto, mesmo a gente envergonhando, fazendo o que a gente fazia, os outros vendo, a vizinhança vendo. Eles não desistiram da gente. E... assim, graças a Deus, todos, né, estão bem, mas antes... Então, vocês estão percebendo aí, você que está em casa, que essa menina se converteu aos 12, se desviou, voltou, se desviou, ou seja, uma guerra muito grande. Foi uma resistência muito forte à voz do Espírito Santo. Talvez você esteja aí acompanhando hoje, né, nessa quinta-feira, talvez você... já passou dessa quinta-feira, agora mandaram para você essa live, né, para você acompanhar, compartilharam com você, e você está vivendo a situação que ela viveu. Você se desviou 1, 2, 3 vezes e achou que não tem mais jeito. Mas presta atenção, nesse período que você estava em guerra com Deus, e guerra, né, terrível, qual foi o seu gatilho? O que fez você parar para pensar que você precisava de buscar a Deus novamente de forma definitiva? Mas aí, essa vez que eu saí, eu ainda saí de novo. Você ainda saiu mais? Olha, gente, fala então. Saí de novo. Aí eu estava em muita guerra, porque eu vinha com as meninas sozinha para a igreja. Então, esse foi um dos piores momentos. Que eu sempre, assim, trabalhei muito, eu sempre me esforcei muito. Então, eu passei por um período que eu achei que... fiquei de mal com Deus mesmo. Saí da presença, a dirigente nossa vinha falar comigo, minha tia, e elas queriam falar comigo com amor para me voltar, mas eu ficava com tanta raiva, que eu sabia da verdade, que eu acabava ficando chateada com elas. Eu ficava no salão até mais tarde, para poder não chegar na hora do culto. E, assim, por causa disso, as minhas filhas...
A mais velha, quando eu voltei para Jesus, a mais nova, eu voltei para Jesus, a mais nova, então, nasceu dentro de um lar cristão. Ela se envolvia em todas as coisas que tinham na igreja, elas participavam da escola dominical. Às vezes a mais velha não queria vir, ela vinha comigo. Ela se enfiou no teatro, ela me enfiou no teatro, eu participei de um teatro por causa dela. Então ela era muito envolvida nas coisas da igreja. E por causa de eu ter saído, essa última vez que eu saí da presença do Senhor, eu tirei as minhas filhas de dentro da igreja. Eu levei elas para o baile funk. Eu trabalhava a semana toda, o dinheiro que eu ganhava no salão, eu deixava em um dia dentro do baile. Eu levava as meninadas todas para o baile, gastava tudo com bebida, e no outro dia eu não tinha dinheiro para nada. Então, esse foi o pior momento. E quando eu peguei, o Senhor me despertou, foi uma vez que a minha filha ela ia num baile, e ela chegou no salão, e ela pegou a minha blusa, que eu usava com leg, que era tipo um vestidinho. Ele era larguinho em cima e a parte de baixo era apertada. Ela cortou a parte de baixo e fez de saia. Aí, quando eu olhei para ela daquele jeito, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí ela foi, eu fiquei chateada, mas aí a moça que estava trabalhando comigo falou assim, ela é nova, deixa ela mostrar o corpo, não sei o quê, mas aquilo eu sabia que era errado. Aí eu deixei ela aí, e eu peguei e eu fui para dentro do banheiro do salão na época. E eu peguei e falei com o Senhor, falei, Senhor, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas eu estou gostando do que eu estou fazendo. Sabe por que eu fiz isso, pastor? Porque uma coisa eu aprendi com o Senhor. O Senhor falou com a gente uma vez no discipulado que a gente deve ser sincero para Deus. Nunca mais eu esqueci isso. Porque não adianta eu falar com Deus que eu não quero, sendo que eu quero. Então eu lembrei daquilo e eu fui falar com Deus mesmo. Eu falei, Senhor, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas eu estou gostando do que eu estou fazendo. E eu sei, Senhor, que se eu te obedecer, tudo na minha vida é bendito. Mas se eu te desobedecer, se eu for desobediente, tudo é maldito. E maldito é o fruto do meu ventre, porque eu vi a situação da minha filha na época. Então eu falei, então minhas filhas estão debaixo de maldição, elas são malditas por minha causa. E eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade de orar. Então, mas eu sei que até o desejo de te adorar vem de ti. Põe esse desejo no meu coração, porque eu não tenho. Então, o que te atraiu de volta para Deus, fez você quase se curvar dentro daquele banheirinho, foi exatamente a situação de você ver a sua filha e entender que você estava atraindo ela para a maldição, não é isso? Então vamos lá. E quando foi que você fez as pazes? Como é que foi esse encontro em que você fez as pazes em definitivo com Deus? Então, foi no culto na congregação. O meu esposo hoje, na época, ele não era evangélico. Eu ficava com medo de falar da palavra com ele. E ele foi sozinho. E ele começou a ir para a congregação. Nesse dia, fizeram o apelo. Ele aceitou Jesus. E eu fiquei com aquela vontade de voltar. Aí, quando a outra pessoa falou assim, não, Deus ainda vai fazer mais. Aí perguntaram, tem alguém que quer voltar? Naquele dia eu voltei para Jesus. E isso tem quanto tempo já? Quanto tempo? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Para você que está em casa, essa barulheira toda que você está escutando aí, né? Acredito que você já deve estar percebendo. É uma chuvinha diferente daquelas que a gente está acostumado, né? É uma chuva de granizo que está acontecendo. Mas enquanto essa chuva cai lá fora, Deus pode estar promovendo, né, algo novo. Ou seja, derretendo todo o gelo, toda a frieza espiritual que de repente está acontecendo no seu coração. Deus pode estar quebrando isso agora, jogando isso por terra, com esse testemunho, né, que a nossa irmã está contando para você. Então que você permaneça aí, não joga para cá, traz aqui para a gente. Permaneça aí. Como você pode ver, nós estamos aqui, ó. Do mesmo jeito que as pedras estão caindo lá fora por sobre esse templo, Deus pode estar também liberando uma chuva maravilhosa sobre a sua vida, mudando a história da sua vida, fazendo derreter todo esse gelo, essa frieza espiritual que é em ti, e trazendo uma mudança nessa noite. Ou seja, é noite de você fazer as pazes com Deus.
É noite de você deixar de resistir a Deus e entregar definitivamente a sua vida para Ele, ok? Então, será que dá para a gente continuar? Nós vamos dar um tempinho. Daqui a pouquinho a gente retorna e a gente completa essa programação de hoje. Fica ligado, daqui a pouquinho a gente volta.
Então já estamos de volta aqui. A chuva já amenizou um pouco. Já recebemos o recado. E vamos continuar. Então, como nós estávamos falando, foi mais ou menos assim a sua vida, né? Foi. Muita pedra caindo. Foi sim. Muito gelo, muita frieza espiritual, né? Muito. E o povo que está nos acompanhando pode estar vivendo esse momento de frieza. E essa chuva acabou nos mostrando que Deus é poderoso, pode também acabar com essa frieza toda, né? Verdade. E você? Depois então que você fez as pazes com Deus, vamos continuar aqui com a nossa conversa. Esse período agora em que você está de bem com a vida, como tem sido esse tempo? Tem sido um tempo de aprendizado. Deus me ensinando muito que mesmo com todo o problema, com toda a adversidade, com toda a prova, toda a luta, Ele sempre mostrou que Ele tem sido Deus em minha vida. E Ele também tem me mostrado que, assim, que é um tempo da gente ter uma intimidade maior com Ele, qual eu não tinha. Por isso que eu fiquei nessas indas e vindas. Porque quando a gente tem uma intimidade maior com o Senhor, que a gente tem um relacionamento maior com o Senhor, é mais difícil da gente sair. Porque eu já passei por situações durante esses 7, 8 anos mais ou menos, que se fosse atrás eu teria saído. Mas por causa da intimidade que eu tenho procurado, ainda preciso de muito ainda me aprofundar em Deus, não permitiu com que eu saísse. Porque já passei por várias provas que às vezes parecia assim que Deus estava em silêncio, Deus não estava me ouvindo, Deus não estava me vendo, só que Deus me ensinando, me mostrando como é que é. E tem sido assim, a cada dia uma experiência nova. Cada dia eu tenho conhecido que Deus, Ele tem sido Deus em minha vida. Nesse momento de pandemia, então, como que Deus tem se mostrado que Ele é fiel a mim. Então tem sido assim, uma coisa nova e uma coisa maravilhosa. E eu aprendo que, assim, em todo o tempo, quanto mais intimidade a gente tem com o Senhor, é mais difícil de a gente se afastar dEle. Quanto mais você chega perto dEle, fica mais difícil da gente sair. Você falou de aproximar e falou de relacionar. Eu gostei disso, né? Às vezes aproximar não é suficiente. Às vezes nós nos aproximamos do local da bênção, mas o fato de não relacionar com a bênção, não conhecer, não procurar, né, se envolver e se comprometer, dificulta. E isso tem sido um tempo diferente, né, esse relacionamento. É verdade, que antes assim eu corria muito atrás de o Senhor falar com o profeta para me falar, de revelação, dessas coisas assim, e hoje eu entendo que eu não preciso disso. E para Deus falar, Ele usa os profetas, mas Ele fala com a gente quando a gente tem intimidade com Ele. Nesse período de pandemia, eu cheguei no salão e me deu uma tristeza tão grande, eu falei assim, poxa, agora como vai ser? Né? E se eu ficar doente, como vai ser, meu Deus? E eu senti forte o Senhor falando comigo, se preocupa com a tua salvação, porque se tiver que pegar, vai pegar. E se morrer, para onde você vai? Isso. Quando o Senhor falou isso comigo, eu glorifiquei a Ele e não fiquei com medo. Eu falei assim, eu sei que eu preciso buscar mais. Sei que eu preciso me relacionar mais com Ele. Preciso estar mais perto. E hoje, as suas filhas? Porque você disse, né, que foi por causa delas que você praticamente entrou em compromisso, um relacionamento de compromisso com Deus. E elas hoje? Elas estão no baile, estão no funk? Como é que é isso? Não, graças a Deus, hoje ninguém está mais no baile funk. Hoje dançam para Jesus dentro de casa. Glória a Deus. Meu netinho, então, adora uma dança para Jesus. Elas, assim, a Gabriela, mais velha, ela participa do Ministério de Louvor. A Franciele também tem um chamado muito grande na vida. Eu creio em Deus que ela vai retornar para o ministério que o Senhor tem na vida dela. Hoje ninguém mais vai para baile funk, ninguém bebe. Graças a Deus o Senhor, Ele restaurou a minha casa. E cada dia Ele tem mostrado ser fiel comigo, ser fiel na minha família. Quando o inimigo às vezes se levanta tentando bagunçar, tentando fazer alguma coisa, Deus se levanta e mostra que Ele é Deus e Ele é fiel. Aleluia. Obrigado, Marina. Amém. Eu que agradeço. Obrigado à família que deixou ela vir. Estamos chegando ao final de mais um Restrego, mais um encontro em que nós levantamos a bandeira da paz, damos a oportunidade para você ver testemunhos de pessoas que estavam em guerra e agora estão de bem com a vida. O que é de bem com a vida? Estão em paz com Deus. Vida é Deus, não tem vida fora do Senhor. E nós queremos dar a oportunidade, nós vamos louvar a Deus. Chega para cá, Alexander, né? Chega para cá, nós vamos louvar a Deus. Hoje
escolhemos uma canção que tem a ver com o que você precisa. Você tem que convidar Deus para entrar na sua vida. A nossa irmã viveu um momento de dificuldade, aceitou, né, desviou, aceitou, desviou. Parece até aquele rapaz da propaganda, assistiu, trocou, mas ela aceitou, desviou, e de repente você está na mesma situação, já voltou para Deus 1, 2, 3 vezes e agora se encontra afastado. Eu quero dizer para você que a minha primeira experiência com Deus foi assim. Eu me converti, fiquei algum tempo, me desviei, fiquei 2 anos fora da presença de Deus. Nesses 2 anos você não tem noção quantas vezes que eu voltei, quantas vezes que eu me aproximei de Deus e voltava para o mundo. Isso deve ter dado mais de 8 vezes, indo e voltando. Talvez a nossa irmã Marina não tenha quebrado o meu recorde ainda. Mas, olha só, hoje estamos aqui pregando a palavra de Deus, porque Deus não desiste, Ele não desiste de você. Então, Deus não desiste, você só precisa convidar Ele, entende? Você precisa fazer como Zaqueu, na palavra de Deus, em Lucas, Zaqueu se esforça, ele faz tudo para ver Jesus, para conhecer Jesus, para ter intimidade com Jesus, e isso virou música, né, na voz de Regis Danese, né? Regis Danese gravou, né? Me parece que ele também escreveu essa letra e se transformou numa das músicas mais conhecidas, e nós vamos entoar essa canção agora. Enquanto nós cantamos, você vai pensando aí, se você também não precisa que Deus mexa na sua estrutura, como mexeu na da Marina, mexeu na nossa. Deus tem algo diferente. Se você de repente estava, né, gelado, se de repente você estava na frieza espiritual, viu aí o que aconteceu, né, com a gente aqui, né? Até o gelo teve que derreter, porque Deus é poderoso para fazer isso. Então, quem sabe é a sua vez, amém? Vamos louvar ao Senhor. Prontinho aí? Pois é, né? Hoje nós estamos sem os nossos amigos instrumentistas, né? Mas, né, o Espírito Santo vai dar o ritmo para a gente aí, né? Amém? Pois é. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.
Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O que eu achei interessante na história da Marina é que depois dela tentar tantas vezes e desistir tantas vezes e se afastar tantas vezes, o Senhor permitiu, Ele não fez, Ele não executou, Ele não realizou, o Senhor permitiu mexer naquilo que para ela era mais precioso, que era na vida da sua filha. E quando as suas filhas aparecem, ela parece que nunca tinha se olhado no espelho, né? Parece que ela nunca tinha se visto dessa forma. Mas quando ela vê a filha numa situação mundana, vamos dizer assim, né? Diferente daquilo que ela esperava, que ela cresceu, ela percebe que ela estava levando, conduzindo, né, a filha para isso. Eu não sei, de repente você também precisa de um choque. De repente você precisa saber que a vida que você está levando, o caminho que você está instruindo os seus filhos, uma hora você vai ver ele com droga na mão, vai ver ele com cocaína, quem sabe, né, maconha, cachaça, quem sabe bebidas fortes, como a Bíblia orienta que para quem precisa de sobriedade não é bom que beba, quem sabe na prostituição, porque depois que você perde a sobriedade, você faz coisas. Eu vivi no mundo da droga, eu vivi tanto a droga lícita como as drogas ilícitas, e a gente muda completamente. Você viu que a Marina disse que quando a menina amiga dela voltou depois de fazer uso da droga, ela desistiu, porque se a menina queria matar a filha, o filho, depois de usar, ela ia matar quem? Então realmente transtorna. A gente sabe que depois que usamos as drogas nós ficamos dessa forma, e de repente você está nesse nível, de repente você estava pensando só em você, então você não se olhava no espelho, mas de repente você tem um filho, de repente você tem alguém que você está assistindo e você está vendo entrar pelo mesmo caminho, e não é isso que você quer, porque ninguém ensina o filho a se destruir, ninguém quer que o filho perca o juízo ou perca a sua. Eu queria que nessa noite você aí na sua casa parasse para pensar um pouco. Seu coração devia estar gelado, por isso você não tinha observado o que estava acontecendo. Mas a chuva de Deus hoje derreteu tudo, jogou por terra, né, esse granizo aí que precisava voltar, né, à realidade. E de repente você caiu para a realidade, porque você está olhando agora. Enquanto eu estou falando, você está olhando para um filho seu, talvez mais novo, talvez um pouco mais velho, que você agora está pensando, poxa, o que vai ser dele se eu continuar nessa vida? Eu conheço várias pessoas que por causa de olhar para o filho, mudou a sua história. Eu quero orar por você agora. Ela virou e falou, Deus, ela foi muito sincera com Deus. Falou, Deus, olha, eu gosto desse pecado. Eu gosto do que eu estou fazendo. Mas eu não gosto do que eu vejo na minha filha. Não gosto desse pecado nela. E eu não tenho forças para largar. Então, por favor, me atrai para essa adoração verdadeira, né? Eu não tenho vontade de te adorar. Quem sabe você está nessa situação, perdeu tudo. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus. É mais uma noite de gelo derretido. É mais uma noite de frieza aquecida. Deus,
é mais uma noite do calor do Teu Santo Espírito, envolvendo pessoas que já estavam, Deus, completamente decepcionadas e já tinham desistido de si mesmo. Pessoas que pensavam que não tinha mais condições de voltar, porque já tentou várias vezes, e todas as vezes tentou com sinceridade, mas não conseguiu. Pessoas que entraram e saíram. Meu Deus, essas pessoas estão em casa, estão em algum lugar agora acompanhando, ou vão acompanhar daqui uns dias, uns meses, essa live. Ó Deus, esse vídeo, Deus, em nome de Jesus, que esse testemunho seja suficiente para acabar com essa guerra que existe entre as pessoas e Deus. Que a bandeira da paz seja levantada agora, que essa pessoa não resista mais. A tua palavra diz: se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, venha agora mexer nesse coração, venha agora mudar essa situação, venha transformar essa situação. Deus, enche essa pessoa porque ela está arrependida, ela quer uma oportunidade, ela quer calor, quer sentir novamente o calor da tua presença. Meu Deus, o Senhor pode fazer isso, o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é o fogo consumidor, é o que está escrito na tua palavra. Deus, então, em nome de Jesus, aquece essa vida, esquenta essa vida, muda o ambiente, ó Deus, de gelo, meu Pai, que está, ó Deus, na vida dessa pessoa, dentro desse lar, meu Deus, que ela possa ter as forças que ela precisava para, ó Deus, voltar à tua presença. Meu Deus, por tantas vezes que se afastou, a tua palavra diz, ó Deus, o justo 7 vezes cairá, 7 vezes se levantará, não ficará prostrado. Eu entendo que 7 é um número infinito do Senhor, é quantas vezes cair, ele não vai ficar derrubado. O Senhor há de levantar. A tua palavra diz que o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Então nós estamos clamando ao Senhor agora. Entra nessa casa, entra nessa vida, mexe com essa estrutura, Deus, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, ó Deus, em nome de Jesus, e muda essa história, para que o teu nome seja glorificado mais uma vez através do testemunho dessa mulher, para que o Senhor possa, ó Deus, mais uma vez confirmar no coração da Marina que grandes coisas o Senhor tem feito por ela, e através da vida dela ainda há de fazer tantas coisas poderosas. Eu abençoo este homem, essa mulher, ó Deus, essa adolescente, essa jovem, esse senhor, essa senhora, ó Deus, esse ancião que está voltando agora, que já tinha desistido porque é muito velho, e foram muitas vezes que foi e voltou, ó Deus, que foi, que tinha cargo na igreja, ó Deus, presbítero, diácono, evangelista, até mesmo esse pastor, Deus, que tinha desistido do Senhor. Deus, eu ministro a bênção do Senhor, repreendo toda ação de Satanás, toda a voz do inferno, toda a influência de Satanás, ó Deus, eu profetizo o levantar deste homem, o levantar dessa mulher, o reerguer através do teu Espírito Santo, da palavra e desse testemunho nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que nos acompanhou, você que não desistiu, né? Deus te abençoe. Continuaremos segunda e quinta, irmão. Nós tínhamos anunciado que passaríamos para terça-feira, mas nós tínhamos esquecido que terça-feira nós não podemos estar nesse horário com vocês ao vivo, porque aqui no templo nós temos ensaio do Ministério de Louvor. Então nós vamos permanecer segunda e quinta-feira com o nosso programa, tá? E você que ainda não enviou a sua história, manda a sua história para cá. Manda a sua história para cá. Deixa eu falar uma outra coisa. Nós temos precisado de tecladistas e também, né, dos irmãos que tocam violão, que são lisos nisso, né? Nós estamos precisados, às vezes o nosso irmão da equipe não pode estar aqui porque trabalha. Então eu gostaria que você também fizesse contato conosco, para a gente poder conversar, ver se você, né, tem condições de estar conosco aqui trabalhando. E você que ainda não enviou a sua história, manda para a gente, a equipe está doida para conhecer a sua história antes da gente colocar aqui, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Alexander, né? Hoje foi mais difícil, mas deu, né? Obrigado aí, equipe abençoada que está aí conosco. Obrigado, Marina, que está com a filha aí, né? A filha que deu trabalho, mas que agora, né, tem sido bênção na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor abençoe vocês. Paz, trégua.